Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do Tráfego Cast. Eu sou o Rodrigo e a gente vai começar hoje mais um bate-papo animal sobre tráfego, sobre estratégia, sobre agência, enfim. Hoje a gente tem mais uma vez um convidado muito especial. E antes de eu passar até para o nosso host aqui se apresentar, deixa eu falar já para você curtir aqui as nossas redes sociais, vai no Instagram, segue a gente também. Aqui embaixo tem alguns links se você quer umas planilhas animais para mudar o seu dia a dia no tráfego, para melhorar, a gente deixou um link aqui. E se você quer contratar a gente do Tráfego Cast para fazer o seu tráfego, para fazer a sua operação fluir melhor, também clica aqui embaixo que tem um link. Então a gente está começando mais um episódio do Tráfego Cast. Demetrios, meu amigo, como é que você está? Tudo certo. Salve, salve, galera. Bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou o Demetrios Lima e hoje recebemos aqui com a gente o Rafa, CEO, founder, sei lá o que você quiser aí da Indominus. Rafa, se apresenta para a galera aí, já aproveita e conta um pouquinho aí sobre a sua história. Você tem uma agência de tráfego hoje, né? Como que é isso? Quem é você, Rafael? Nossa, começou com pergunta filosófica. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, para quem está ouvindo aí no Spotify. Prazer estar aqui. Sim, fiquei super honrado com o convite. Minha primeira vez, né, tirando a virgindade de podcast aqui, presencial, então estou muito feliz de estar aqui contribuindo. A gente vai, assim, abrir a caixa preta, não vou esconder nada, as perguntas podem vir cabeluda, vou responder tudo e estamos juntos. A ideia aqui é agregar bastante para o podcast de vocês e também para a audiência. Bom, falando um pouco mais de mim, meu nome é Rafael, eu sou, como o Demetrios falou, o CEO, né, o dono, o founder. Tem nome para tudo hoje em dia, né? Da Indominus é uma agência, a gente é uma agência de tráfego pago, tá? Então, contando um pouco da minha história, né? Para até onde chegou, hoje em dia tem uma agência, mas assim, comecei ali na CLTzão com o Rodrigão aqui, que está com o nosso host. A gente trabalhou junto na Empíricos por volta de 2019, eu acho. 2019, 2020, se eu não me engano. Foi por aí. Então, a gente trabalhou junto na Empíricos, em que a gente atuava ali no time de performance, né? Então, hoje em dia está cunhado o termo gestor de tráfego, mas na época era gestor de mídia, gestor de performance. É o cara, né? A turma que fazia acontecer, mexia com dados, mexia com números. E então, a gente entrou lá, né? Entrei na Empíricos muito novo. Eu entrei primeiramente na Vitro, que era ali uma empresa parceira da Empíricos, como estagiário, eu fiz engenharia de produção. E, assim, desde cedo eu já sabia que eu queria trabalhar como gestor de tráfego. Foi uma sorte que eu tive, porque é difícil, né, quando você é jovem ali, 19, 20 anos, saber o que você quer fazer. Mas na época estava tendo um boom muito grande. Você fez engenharia, você falou? Fiz engenharia de produção. Tem muito engenheiro, né, que vai para o tráfego. Então, cara, é porque... Assim, normalmente os engenheiros eles trabalham muito com números, né, com dados. Então, a gente tem uma facilidade um pouco nessa área, porque ficou 5 anos se ferrando ali na faculdade. E normalmente é assim que funciona na faculdade de engenharia, né? Metade vai para banco, fundo de investimento, banco, a outra metade ali vai ou para consultoria, né? Em McKinsey, em consultorias grandes, BCG, enfim, na BEM, e uma outra parte ele vai mais para o mundo corporativo, né? Então, na época, estava dando o boom ali do marketing digital, 2018, que eu ainda estava vendo, então muita gente... Começou o Sobral ali. O Sobral estava começando, tipo, nem era estourado nem nada, tava aquela barba dele ali, acho que ele começou a fazer live nessa época, inclusive eu nem aprendi tráfego com ele, mas enfim. E aí eu ficava muito vislumbrado, né? Era muita promessa agressiva de ficar milionário e tudo mais, eu estava vendo aquilo lá, achei ok. Então, eu comecei um pouco mais a fundo das profissões e aí, já li, algumas me chamaram a atenção, né? A primeira era o copy, que, eu via muito anúncio, principalmente da Empíricos. Foi aí que eu comecei a olhar aqui, cara, eu achava animal. Era muito criativo as coisas, as cartas de venda, para quando você clicava no anúncio, ia para uma página, aquele VSLzão ali, eu falei, o negócio é animal, muito bem escrito. Aí comecei um pouco a fundo o copy. E a questão do tráfego, né? Que foi as duas que me chamou mais atenção, que geria anúncios, enfim. Quando eu comecei a encarar a folha em branco, eu falei, cara, copy vai ter que escrever, né? Eu comecei um pouco a fundo, né? Os anúncios não surgem, o VSL não surge, é tudo scriptado, são 40, 30, 40 páginas de texto. Quando eu me botei para tentar fazer, eu falei, cara, tá muito difícil. Não vinha fácil. Eu falei, cara, não é isso aqui para mim. Como eu já tinha facilidade com números, né, até pela faculdade, eu falei, é isso que eu vou procurar.
qual que era a melhor empresa, que eu já tinha, né, algum tipo de... Eu era assinante da Empíricos na época, então eu conhecia ali um pouco do por dentro. Falei, cara, vou tentar aqui. E a minha história é muito curiosa, né? Então eu mandei mensagem para o Rodolfo Amstalden no LinkedIn. Então eu comecei a participar do processo seletivo porque eu fui dar a cara a tapa. Foi seu primeiro emprego lá? Entrei como estagiário, mandei mensagem para ele, falei, cara... Fiz, né, o textão de estagiário meio bobo, né? Puta, eu quero trabalhar aí, eu vou dar meu sangue. Meu sonho, eu tô vendo aqui vocês. Não, mas é realmente verdade no caso. A galera começa a fazer lista, né, de empresas que ia trabalhar, na minha só tinha uma. Eu só queria trabalhar na Empíricos. Tipo, era uma que eu queria, brilhava meus olhos, eu sabia que rodava muito anúncio, porque eu era muito impactado. E aí mandei mensagem para ele me direcionou lá para o RH, enfim, fiz alguns processos seletivos, acabei passando. E aí foi então que eu conheci o Rodrigão, assim, depois a gente pode até falar um pouco mais da época de Empíricos, assim, uma baita escola, cresci pra... Tudo que eu sei de tráfego pago eu aprendi com o meu chefe, com o John Favarão, com o Andrezão, com o time, com o Gustavo, com o Rodrigão. Tudo que eu aprendi assim, foi com eles, na prática mesmo, botando, né, o dia a dia, estando no campo de batalha. E até que chegou um ponto, que aí eu tinha ali por volta de... Eu acabei de tinha feito 24 anos ali naquela época. Eu falei, cara, eu sempre tinha vontade de empreender. E eu falei, putz, se não for agora, depois vai ficar um pouco mais difícil, né? Depois, assim, eu posso estar crescendo na empresa, chego num cargo ali, sei lá, de gerência, e aí a decisão fica mais complicada, porque eu já estou num lugar bom. Quem sabe dali, né? Não penso nisso, mas, pô, já começa a namorar, casar, e vai ter uma vida mais estável. E eu falei, putz, agora, se eu for fazer alguma coisa, vai ser agora que eu estou na época de arriscar. Tinha ali 24 anos, era jovem, né? Sou jovem ainda. E então decidi abrir a minha empresa. Como é que foi a transição, né, disso aí? Foi muito calma, gradual e racional, né? Então, assim, eu não fui aquele lá que jogou o chapéu e fui buscar, né? Então, para quem está assistindo a gente e é CLT, muitos podem estar fazendo dupla jornada. Essa foi a escolha que eu fiz, né? Então, quando eu saí da Empíricos, o meu salário fora da Empíricos, né, a minha remuneração já era maior. Eu já estava ganhando mais fora da Empíricos do que na Empíricos. Estou falando aqui só de remuneração, não estou falando de aprendizado nem nada financeiro. E aí chegou um ponto que eu falei, putz, agora eu acho que eu estou pronto para poder sair com alguma segurança. Eu já tenho ali, eu tinha 2 clientes grandes, que inclusive um deles está comigo, foi meu primeiro cliente, e que eu tinha contratos grandes também. Então não era um contrato de 1 mês, 3 meses, era um contrato de mais de 1 ano. Então eu já saí sabendo que pelo menos 1 ano aqui eu estou garantido que eu sei que eu vou conseguir manter meu estilo de vida, enfim. Então foi isso, cara. Minha jornada até abrir a empresa foi assim, foi bem tranquila. Não passei nenhum estresse, porque eu já tinha a segurança da Empíricos e fui fazendo essa migração aos poucos. Essa migração do CLT, ela é sempre para muita gente, né, que está há um tempo no CLT, que vem. Eu, antes de eu ir para o PJ ali, de mais me jogar e tudo mais, eu estava 15 anos como CLT. Né? Quando eu saí da Empíricos, que foi para o PJ, foi para outra empresa, não foi como você, mas eu percebo que muita gente tem esse medo, né, Rafa? Muita gente fala assim, cara, eu estou aqui num fixo, eu tenho um fixo, eu estou seguro nisso que eu faço, eu tenho, pago o meu salário, pago o meu dia a dia, paga, sei lá, tudo que eu tenho. Por que eu vou me arriscar, me jogar, ter que ir atrás de cliente, ter que bater na porta dos outros, ter que quebrar a cara, não tenho mais o plano de saúde que eu tinha lá, não tenho mais isso, esses benefícios, etc. Então, eu vejo muito assim, a jogada que você fez, para mim, é a ideal. Né? Eu não sou a favor de falar, cara, tchau, agora eu me jogo e vamos ver o que acontece. Principalmente quando você está no processo de aprendizado. Né? É como você falou, lá estava sendo uma escola para você. A hora que você sentiu firmeza, que você falou, cara, ok, aprendi aqui bastante coisa, vou começar a pôr o pé na água para ver o que acontece. Você pôs o pé na água, você viu como que era aquele cenário, você viu toda a hostilidade que poderia ter ou não, você começou a fomentar o dinheiro e aí quando você estava seguro, você migrou. Né? Você não deu essa de se preparou, doido, você né, se preparou para a mudança. Né? Isso que acho que é um dos mais importantes quando você vai fazer essa transição de sair do seu trabalho ali do CLT para você se jogar e falar, cara, eu estou pronto para o meu negócio. Sim. E uma coisa interessante até que eu ouvi a galera falar esses dias, e faz muito sentido, e depois a gente vai passar por isso, que quando um padeiro vai abrir a padaria, a última coisa que ele tem que saber fazer é pão.
né? Então, cara, o desafio vai ser outro. O que você aprendeu é animal para você saber gerir. Ninguém vai te passar a perna porque você sabe o tempo que demora para fazer aquilo, você sabe como faz. Então, se você contratar um gestor de tráfego, você vai saber tudo aquilo. O seu desafio maior vai ser como fazer a gestão de negócio. Aí eu creio que é o desafio. É um outro bicho, não é? né, na verdade. Essa transição, quem está fazendo ou quem já pensou, já botou um plano para fazer, assim, é bem diferente a realidade no dia a dia, né? De um empreendedor, que é dono de agência, e da pessoa que é CLT. Então, essa questão de, por exemplo, quando você é CLT, você tem muita coisa de mão beijada. Então, o planejamento ali vem do seu gerente, vem do seu chefe, vem da diretoria, e você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir. Tem uma pessoa te dando uma direção ali, que é o seu chefe, se o chefe for bom, enfim, inclusive. Mas quando você ali vai para o mar aberto, né, vai para a rua, cara, é você por você, né? Então, assim, você tem que ter uma agenda muito bem controlada, você tem que saber o que você vai fazer, quais são as quebras, né? Como é que você vai separar o seu dia em blocos, o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer de tarde, o que você vai fazer de noite. Não vai ter ninguém ali para te cobrar. Então, se você não fizer, não vai ter ninguém. É você por você. Isso é bom e ruim, né? Então, o bom, que eu vi muitos, né? Qual é o ponto positivo de empreender? Tem ponto positivo e tem ponto negativo. O ponto positivo é que a sua escada de crescimento, os seus saltos que você dá é muito maior do que na vida CLT. Normalmente, quando você é promovido, enfim, você sai ali de um pleno para ir para um sênior. Você vai aumentar 3.000, 2.500, 3.000 ali no seu salário. Ok, não estou falando que é ruim isso, né? Mas, às vezes, quando você está empreendendo, você pega um cliente a mais que vai te dar 8.000, 10.000. Então, os saltos são maiores. De novo, não estou falando que o faturamento não é lucro, mas as possibilidades de você crescer são maiores, mas junto com isso vem o risco, né? Então tem todo o peso, exato, tem todo o peso do risco de você, cara, aquela montanha-russa de emoção, né? Um mês você pode estar super bem, outro mês você já perdeu 1 ou 2 clientes que a sua receita cai. Então, enfim, depois a gente pode até falar mais a fundo quanto a isso. Aí, Rafa, em cima disso, eu já conversei com muita gente que tem agência, que partiu por esse caminho que você está tendo, né? E conversando com todo mundo, todas as vezes me disseram que os principais desafios que eles enfrentam no dia a dia é gestão de time, encontrar pessoas boas que estão dispostas a trabalhar, né? E não ser com que você seja só mais um cliente. E o outro desafio é comercial mesmo, assim, aquisição de clientes, né? Então, beleza, decidi empreender, tenho meus 2 clientes aqui, agora como que eu vou crescer? Né, comercial, qual o canal de aquisição, vou gerar lead, eu vou fazer o quê, sabe? Para você também, foi isso? Quais os principais desafios que você enfrentou ali quando você migrou, né? Você começou, acho que com 2 clientes, pelo que você falou, né? Comecei com um, mas depois o outro já veio ali meio que encavado depois de 2 meses. Aí não era agência ainda, era tipo o Rafa fazendo tráfego. Era o Rafa ali, era eu agência, era só eu mesmo, na verdade, não tinha ninguém comigo. Mas esses 2 desafios eu tenho até hoje. Eu acredito que, assim, eu estou começando também, minha agência é nova, tem 2 anos e meio. Então, eu ainda estou aprendendo, né? Então, inclusive, o skill, né? Enfim, o que eu estou estudando hoje é só questão de gestão. Gestão, liderança, é isso que eu estudo, é isso que eu olho. Mas gestão de pessoas, aquisição de clientes e retenção de clientes são, acho que, os 3 principais desafios, né? O que eu posso te falar com mais experiência, que eu já tomei muito tombo. Eu acho que aí a galera que está assistindo, que está nesse processo de contratação, enfim, vocês não sofrerem o que eu sofri, né? É você filtrar muito bem na entrada. Então, muitas vezes, quando você não tem processo, você cresce bem desestruturado, né? Então, está chegando o cliente, você precisa contratar rápido, porque senão você não vai conseguir tocar aquele cliente, você não vai conseguir tocar a operação do seu dia a dia. E aí você acaba contratando qualquer um, acaba contratando rápido. Você contratou amigo também ou não? Cara, amigo não, mas o meu irmão é meu sócio. Legal. O meu irmão é meu sócio. Eu acho legal ter um sócio, tá? Tem que ver se ele é um sócio estratégico. Assim, um vai mais para o operacional, né, Rafa? O sócio operacional que está mais ali. E o outro vira meio que o sócio administrativo comercial. Exato. Mais ou menos dividir assim. problemas, né? Para dividir problemas. A divisão de sociedade tem um... Eu vi em um vídeo, agora não sei quem para citar a fonte, mas eu acredito que seja muito verdade, tá? Porque eu tenho 2 empresas, depois a gente vai falar sobre isso. O que eu procuro num sócio? E eu acho que tem que ter sócio, tá?
de alguma forma, depois... Atenção, você que quer ser sócio do Rafa. Ele vai falar agora o que ele seletivo procura aberto. num sócio. É porque, assim... Primeiro porque a jornada é muito solitária, né? Então, ter alguém para conversar, para dividir o risco ali também é muito bom. Mas tem que ser alguém de muita confiança. Também errei em sócio, tá? Por isso que eu estou falando. Então, tem que ser alguém de muita confiança. Então, no meu caso, meu irmão, eu sei que é a pessoa de mais confiança que eu tenho. Então, ele é bem fechado comigo. É uma pessoa que eu sei que não vai me largar, vai estar junto comigo nas dificuldades, vai estar crescendo junto comigo. E tem que ter algum tipo de habilidade complementar, de alguma forma. Hoje, na Indominus, como é que funciona? Eu estou mais porta para fora ali, então, pensando no crescimento da empresa, seria mais um papel talvez de um CEO mesmo, pensando no crescimento da empresa, na visão e, enfim, quais são os próximos passos, botando meta e tudo mais. O meu irmão ele também me ajuda um pouco na operação. Tá? Eu também toco operação ainda, minha empresa não é a empresa mais bem estruturada, por mais que a gente cresceu bastante nesse último ano, mas ele me ajuda também na operação e nas decisões do dia a dia. Tá? Sobre pessoas que eu estava falando, sobre contratação e por que eu já me ferrei com isso. Quem aí que é dono de agência e está procurando gestor de tráfego, o que eu acho que vocês têm que buscar num gestor de tráfego? O primeiro é se eles têm que tentar descobrir no processo seletivo se ele tem um perfil muito empreendedor. Não que ele não possa crescer dentro da sua empresa, mas esses gestores de tráfego, eu acho que foi muito popularizado isso, tipo, nos últimos anos, Sobral, Tesma. É que você olha o Instagram do cara. Você olha o Instagram. Aí o Rafa vê assim, cara, no Instagram o cara quer ser o gestor, crescer, vender ali as coisas. Talvez não sirva. Mais ou menos isso, né, Rafa? Eu tenho... Na própria entrevista, você pode perguntar para a pessoa, tem algumas perguntas que você pode fazer para descobrir se a pessoa quer. Nada contra. Tipo, eu apoio quem quer, né? Inclusive aqui a gente está falando com um monte de pessoas que vai fazer. Eu apoio. Agora, se você que é dono, você contratar alguém que também tem vontade de abrir a sua própria agência, você está contratando com um período ali que tem prazo de validade. Então, você doa o seu tempo, você doa o seu dinheiro para uma pessoa que vai ali ficar por 3, 6 meses. Não é que ele vai roubar nada, não é essa mentalidade, mas vai ficar por pouco tempo e vai sair. Uhum. Então, esse é um problema. Então, perfil empreendedor, eu ficaria atento quanto a isso. Perfil, você tem que olhar muito. Isso eu olho muito na contratação. Eu não tinha um processo. Hoje eu tenho um processo em que eu tenho os perfis de pessoas que eu quero buscar. Hoje eu estou muito olhando para pessoas que têm perfil de engenheiro, perfil analítico. Perfil DISC mesmo, você fala? Não, por exemplo, também tem teste DISC. Hoje eu tenho uma empresa terceirizada que faz toda essa primeiro filtro para mim. Então, eu passo para essa empresa o que eu estou buscando num candidato, o que eu quero, né, de habilidade, seja comportamentais, seja de habilidade técnica, e chega para mim já meio que filtrado. Certo. Hoje, eu estou buscando pessoas que já são, por exemplo, que são engenheiros. Porque eu sei que ele tem uma habilidade muito valiosa para mim, que é a parte de análise crítica, a parte de análise de dados, que um engenheiro já tem com mais facilidade. Eu gosto muito de trabalhar com engenheiro no tráfego. Toda vez que eu trabalhei com a galera de engenharia, eu nunca me dei mal, sempre me dei bem. Isso aí eu tô com você nessa. Porque aí eu gosto muito, cara. Se você já filtra isso logo na entrada, esse ponto você já sabe que está um pouco coberto. E aí, na entrevista, o que eu olho bastante? É a habilidade de comunicação. Porque depois a gente pode até entrar mais a fundo quais são as aptidões, o que um gestor de tráfego faz na minha agência, mas ele vai, em algum momento, em algum ponto, se comunicar com o cliente. Uhum. Seja comunicação escrita ou oral. Uhum. Então, essa pessoa... Que é uma das principais habilidades, na minha opinião, porque o técnico é mais fácil você desenvolver, a comunicação ela tende a demorar um pouco mais, e se o cara tem essa vantagem... você ganha muito, né? Você como dono, você tem um profissional desse que conversa, que sabe falar o que os dados estão representando ali, né? Não, demais, assim. E é uma habilidade difícil de ensinar para alguém, né? Então, destravar alguém que não fala, que é intro, cara, é muito mais difícil do que eu falar assim, cara, vou te ensinar a fazer Facebook, tecnicamente falando. É muito mais fácil. Demais, assim. É uma habilidade difícil de desenvolver em pessoas. Então, quando a pessoa já vem de fábrica com isso, já é um baita de um ponto positivo, né? Você já sabe que é uma coisa a menos que precisa se preocupar. Então, comunicação oral, quando ele se fala com o cliente, então eu analiso tudo, né? Essa pessoa sabe montar um raciocínio lógico, o que você falou um pouco, de começo, meio e fim, sabe montar uma tese, montar uma hipótese. Porque, querendo ou não, o gestor de tráfego também vai vender ideia. Então, assim, o gestor de tráfego que é mais estratégico, ele precisa vender. Eu quero testar um fluxo novo, um funil novo. Ele tem que justificar.
Tem que saber. Você lida com o maior custo, normalmente, né? Se a gente falar de infoprodutos, pelo menos, é o maior custo ali do cara, né? Você tem uma pessoa que não passa segurança, a gente está investindo desse jeito, sabe? Você fala sem segurança, você perde o cliente. Cara, é tudo. Tudo. E até tem muita gente que faz entrevista, vindo nesse sentido que você está trazendo, tem muita gente que faz entrevista para entender a parte cognitiva da pessoa, como ela pensa. Então, você faz uma pergunta, não vai ter resposta certa ou errada. Você quer entender a maneira como ela pensa e como ela raciocina. Porque na hora que o gestor de tráfego ele vai vir para você para argumentar o porquê ele está fazendo aquilo, por que ele vai distribuir aquela verba, por que ele vai fazer daquela maneira, então tá você e o cliente, se o gestor de tráfego simplesmente chega e fala assim, vai ser 10 mil nessa etapa. Por quê? Porque vai ser 10 mil. Cara, ferrou. Agora, se ele tem ali um cognitivo bom, que ele vai saber explicar o porquê que ele chegou naquilo e justificar, aí essa pessoa é diferenciada. Então, na entrevista, você faz uma pergunta, normalmente alguma pergunta mais polêmica, qualquer coisa desse tipo, mas não para analisar a resposta certa ou errada, mas para saber se ele vai trazer um argumento para trazer a resposta dele, ou simplesmente ele traz a resposta dele e joga. Então, isso daí também, cara, eu gosto muito para gestor de tráfego, porque o cara vai precisar. O cliente vai vir com pressão, uma hora o lead vai estar ruim, a coisa não vai estar andando, e aí você tem que saber como que você vai explicar pela lógica, Perfeito. né, Rafa? É isso. É isso. Concordo 100%. Então, dessa questão de contratação, eu acho que é isso. Então, filtrar muito bem quem você quer, qual é o perfil de pessoa, ou o que essa pessoa já traz antes. Habilidades comportamentais é legal. E o último, cara, é a questão de remuneração. O que eu aprendi? Que, cara, se você for dar uma remuneração baixa, o próprio esse já é um filtro quem você vai atrair, né? Então, eu já sou mais da pegada, o que eu estou indo mais atrás hoje é nível pleno para cima, né? Então, nada contra. Você recomenda isso para a galera? Cara, é um pouco de aptidão a risco agora, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu já consegui montar um caixa, eu já tenho todo um planejamento de quem eu quero contratar e quem eu preciso contratar. Então, eu topo pagar, eu sei que eu consigo pagar uma pessoa um pouco mais pleno sênior, né? Uhum. Mas, no começo, quem não tem nada vai com o que tem. Não estou falando que, nossa, precisa disso. Mas a pessoa, ela já vem pronta e ela poupa o tempo. Resolve mais problemas. Né? Ela poupa o seu tempo de ficar lá sentado e indo lá, porque ela vem com uma curva de aprendizado. Uhum. A pessoa que é mais sênior, né? Não estou falando que ela é um analista, mas que ela já tem mais experiência, ela já vem com uma bagagem que, lógico, aí você tem que imprimir a sua cultura e tudo mais, mas ela te poupa um tempo. E o que é mais legal, que ela já vai trazer experiências de outros lugares. Então, por exemplo, o Igor, falando do Igor aqui, que é uma pessoa que está aqui comigo, cara, ele veio de um player gigantesco. Então, ele está trazendo todos os testes que eles fizeram de errado, de certo, ele está tendo toda a bagagem que ele já trouxe, que ele já vivenciou de outro player para a minha empresa. Então, eu também comprei, de certa forma, estou pagando por isso, por essa experiência que ele já veio, que ele já trouxe para mim pronta. Então, isso também é um ponto interessante. Cara, e olha que muito louco você falando, Rafa, né? Como que é a jornada. E eu sou a favor dessa jornada, quando o pessoal fala, quando começa, não sei o quê, porque você estava ali no CLT, no mundo corporativo. Aí lá você aprende a parte de tráfego e tal, e tráfego, ok, e você aprende muito sobre processo, sobre empresa e sobre relacionamento com o cliente. Você foi para fazer os seus clientes. Aí é o seguinte, quando você sai do CLT, como você falou, tem gente fazendo BI para você, tem gente fazendo copy. Quando você vai para você, o Rafa, a urgência, aí você teve que aprender um pouco de tudo. Um pouco de Active Campaign, um pouco de BI, um pouco disso. E aí você foi para a próxima etapa, que é que você está agora. Que aí você tem que aprender gestão de empresa, gestão de pessoas, contratação. Então, você está formando, você vai virando um profissional completo, cara. E eu acho animal. Eu sempre falo para a galera, cara, começa na empresa para você aprender. Depois você se joga para você aprender mais a parte de ferramentas. Aí você estrutura o seu negócio, que aí você vai começar a aprender essa parte de gestão, de crescimento. Então, eu acho animal. E você está fazendo essa esteira inteira, né? E fazer essa esteira te torna um profissional assim absurdo para vir num podcast igual o Tráfego Cast, falar um pouco. Isso aí, porra. Não é qualquer um. Eu acho um erro muito grande a galera que está começando e querer já ser empreendedor ou querer faturar os múltiplos sets que vê aí, sabe, pela internet. Sei. Isso é muito falácia, assim, tipo, a galera fica muito deslumbrada com os números e fala, não, vou mês que vem, cara, já estou ganhando 100 mil. Não é todo mundo que tem a
a inteligência emocional ou É difícil, a vontade cara. de ser É empreendedor. difícil. Porque assim, o mercado digital, eu acho que tá rolando aí e cada vez mais está ficando aberto para todo mundo ver. Que, cara, Faturamento não é lucro, mano. Faturamento não é lucro. Não é essas promessas absurdas que falam que, nossa, você vai abrir a sua agência, vai fazer 30 mil, 50 mil por mês. Assim, não é fácil. Não é fácil. Não é um mar de flores. Você dorme mal, você tem preocupação, você tem risco, tem um monte de coisa que vem junto. E uma das habilidades que talvez, principalmente no início, você menos vai usar vai ser o tráfego. Você vai ter que fazer muito mais coisas que numa empresa você não precisa. Cara, um monte Comercial, de coisa que eu tive. cara, você vai ter que Comercial ser que eu fera não no fazia, comercial. que eu não entendia muito. A parte jurídica de contrato, o que tem que ter num contrato, enfim, de solução, sociedades, toda a parte jurídica, a parte financeira. Então, pô, legal, você tem um caixa, o que você faz com ele? Você vai distribuir dividendos, o quanto você vai distribuir dividendos, o quanto você tem que ter em caixa para que essa operação rode. Pô, quero fazer um plano de contratação. Tá, mas quanto que você pode contratar? Porque você tem um capital de giro ali. Quanto você vai perder de margem ou não? Por quanto tempo você vai deixar uma margem menor para poder crescer mais, para depois ter margem no fundo? Você vai contratar gente mais júnior, gente mais sênior? Então, assim... É essa terceira etapa. Você está passando exatamente, mas porque você já se moldou nas outras duas. A etapa de ferramenta, de saber, de conhecer, você já trouxe isso, né? E aí eu não sei o quanto isso pode ter ajudado, ou ajudou ou não, mas eu acho que sim. Na hora que você definiu ali para que rumo a sua agência vai seguir o nicho. Cara, eu vou seguir, tanto que você está até pensando em começar a dar uma pivotada para outros nichos, né, Rafa? Então, assim, você começou a falar, cara, e aí? Eu vou para lançamento. Não, eu vou para negócio local. Tá, eu vou para... Como que você fez essa parte de definição? É aqui que eu vou seguir com a minha agência, cara. Eu acho que foi acontecendo meio natural, né? Então, assim, lá na Empíricos, a gente era uma empresa de infoproduto. Então, cara, o que eu era bom, o que eu sabia que eu conseguia agregar para os meus possíveis clientes, ou para os clientes que eu já tinha, era nisso. Era em lançamento, era em perpétuo, era em distribuição de conteúdo. Então, foi acontecendo natural porque eu sabia que é aqui que eu podia trazer maior valor. Então, acabou que eu me posicionei, e até hoje eu sou posicionado nesse nicho, que é de infoproduto. A minha agência, a Indominus, hoje ela é uma agência que atende infoprodutores. E só. Eu não atendo negócio local, eu não atendo e-commerce. Então, assim, já chegou vários assim, para mim no Instagram, pô, você me atende? Eu falei, cara, não. Eu não. No começo, tá? Para não falar, assim, quando você está no começo, você vai aceitar muita coisa para fazer um caixa. Mas logo assim, quando eu pude... Se estruturou. Quando eu pude me estruturar, porque, cara, você vai montar processo, vai montar e às vezes é diferente. O modelo de negócio é diferente. Né? O modelo de negócio de uma agência que é de negócio local... É outra, o time. A margem, o volume, o time, a maneira como você se relaciona, é tudo. A rotatividade dos clientes, o churn é muito maior em negócio local. Enfim, é outro modelo. Então, quando eu pude tomar essa decisão, que eu já estava mais confortável, enfim, eu já migrei para cá e botei todos os meus canhões, todas as minhas fichas. Então, eu fui atrás, me posicionei no mercado de lançamento, principalmente. Né? Então, assim, lógico que depois começou a popularizar um pouco mais perpétuo e a gente faz de tudo, mas foi muito lançamento. E hoje você recebe muita indicação, porque no infoproduto é uma bolha, né? Muita indicação, você fala, trabalhei com tal pessoa, é bom. Sim. Hoje ainda é assim para você, seu principal canal? Meu principal canal é indicação, tá? Aqui eu falei que eu ia abrir a caixa preta, né? Então, eu não vou mentir, né? Falar que, nossa, eu faço um processo comercial, ainda estou montando o meu processo comercial. Uma das minhas metas até o final do ano é ter um processo comercial bem azeitado. Eu contratei um comercial, um SDR, eu não tenho isso bem estruturado. Então, eu cresci basicamente por 3 canais, né? Canais de aquisição que eu acho que, inclusive, é importante para todo mundo saber. O primeiro, indicação. Então, assim, você só consegue indicação se você prestar um bom serviço, porque ninguém vai indicar uma pessoa que faz um serviço ruim. Indicação, parceria, tá? Então, parceria também, parcerias estratégicas. Com agência de lançamento, estrategista? Quem que eu acho que são bons parceiros para se ter? Estrategistas e lançadores, é uma boa parceria. Copywriters. Copy é um bom parceiro. E gestor de projetos. Por quê? Porque eles são figuras no time de players que são muito estratégicos, têm voz ali. Então, eles conseguem te indicar. Não que os outros profissionais não tenham, tá? Mas normalmente... Mas é porque eles têm voz, como você falou, eles têm muita voz ativa lá. Eles fazem parte da maior parte da transformação do que está rolando.
Isso. Né? Por exemplo, muitos designers são terceirizados. Então, eles são mais, tipo, olha, faço por pedido, não está tão no time desses players. Por isso que gestor de projetos, copy e estrategista, que são figuras muito importantes no meio do infoproduto, são bons parceiros. Tá? Então, indicação, parceria e acaba sendo um network também. Então, pô, eu estou em meios, eu vou em eventos, então eu gasto dinheiro com isso para aprendizado, mas também para conhecer gente. Lógico que lá eu não vou ficar vendendo o meu peixe, eu não vou para vender, eu não faço pitch nem nada. Eu vou para me relacionar, vou para conhecer pessoas, para agregar valor aqui, ali, numa roda, conhecer gente. Então, por exemplo, o Rodrigão também conhece muita gente, a gente acaba se conhecendo nesse meio, que você falou, é uma bolha. Então, mas eu me exponho. Intencionalmente eu me exponho. Então, é importante fomentar esse networking. Lógico que não tentando ter, né, tirar algo, mas está lá. Porque o networking é uma coisa que é como se fosse branding. É a longo prazo. Né? Você tem que estar ali toda hora cultivando, você tem que estar disposto o network, você tem que estar disposto a falar, cultivar, a entregar muitas vezes sem receber nada, porque no médio e no longo prazo alguém vai falar. E aquele cara de tráfego? Quando eu entrei no Wendel, foi o Will que me falou que tinha uma vaga lá e eu te mandei uma mensagem no Insta. Falei, o Will que tá aí do seu time me falou. É isso, você conhece alguém que está em algum lugar, você conversa com a outra pessoa, quem que é o cara que está lá? O network é essencial. E aí, o Rafa trazendo isso, 2 anos e meio, né, Rafa, mais ou menos já de agência, com tudo isso, com essa montagem, eu imagino que você está passando por aquela dor que a maioria da galera passa e fala, meu Deus, ferrou, que é na dor do crescimento. Que quando eu tenho para mim que os pilares na dor do crescimento são processos e pessoas. Porque você começa a ter muita gente vindo, começa a ter muito cliente, você não quer dispensar os seus clientes, e aí porque você precisa ter faturamento, aí você começa a contratar muita gente, você não dá atenção para essas pessoas, não tem processo, e a coisa vai ficando um pouco caótica. Né? Então vai começando a ter essa dor do crescimento, voltado para os processos e para as pessoas para a parte de cultura. Você vai contratando gente, não sabe direito, não apresenta, não tem um onboard, e aí vira um caos. Aí o negócio vai virando uma bola de neve, para solucionar lá na frente, ferrou. Porque aí você já está com muito cliente, ou você dá atenção ali, não quer reduzir o seu faturamento para organizar, e você, se não organizar, o negócio uma hora vai explodir. Então, a dor do crescimento acho que vem para todos. E aí, para entender como que você hoje faz a parte de cultura da empresa. Porque eu vejo que uma cultura muito forte, ela ajuda a solucionar um dos pilares da dor do crescimento, que é o pilar de pessoas. Então, como que você faz hoje, Rafa, para implementar uma cultura que você fala, mano, eu quero que seja desse jeito, porque é o jeito que eu gosto, é o jeito que eu aprendi, eu quero que a minha empresa seja assim. Perfeito. O que você está fazendo assim de ponto? Cara, não tenho pontos, mas o que você almeja então fazer? Cara, esse tópico da dor do crescimento, ela é muito verdade, né? Eu posso falar por experiência que eu passei por ela. Então, eu passei por um momento de desestruturação, de caos. Então, tipo, os clientes chegando, precisando contratar rápido e ali tapando o buraco. O que eu posso falar nesse ponto, né? O Rodrigão matou, é verdade. A organização, processo e pessoas é o que vai fazer você crescer com tranquilidade, né? Crescer de uma maneira que seja sustentável. Algumas dicas, né, do que eu pude passar. Cuidado na hora de escalar balde furado. Então, assim, se você está com um probleminha e você começa a escalar, esse negócio vai ficar, como falou, uma bola já vai virar um problemão. Então, eu fui, como eu falei, foi muito orgânico. Então, a minha receita da minha empresa, ela foi crescendo ano a ano conforme eu fui me estruturando também. Então, antes de crescer, hoje eu estou num faturamento legal, eu só consegui depois que eu organizei processo. Então, tá tudo bonitinho no Notion, tá tudo organizado, tem processo para tudo. E aí, um dos meus papéis é garantir que esses processos sejam utilizados no dia a dia, mas acaba sendo enraizado, muitos acabam sendo enraizados pelo time, outros não, e eles têm que ficar em cima. Então, a questão de processos. E quando eu acertei mão na contratação. Então, hoje, na Indominus, a gente tem eu e mais 4 gestores de tráfego. E esses 4 gestores de tráfego, eu posso contar com eles. Eu sei que eles não... será que eles vão sair mês que vem? Não. Eu converso, eu tenho um plano de crescimento para cada um deles. Eu conheço cada um deles a fundo, eu sei aonde cada um quer chegar.
Eu gosto deles como pessoas, eles são, né, esse é um dos processos seletivos, tem que ser gente boa, né? Isso eu peguei muito da Empíricos. Se o cara não for gente boa, se ele não curtir uma piadinha ali, não vai durar. Não tem fit comigo, né, com a empresa. Então a pessoa tem que ser gente boa. E eu tenho muita confiança no meu time. Eu sei que eles estão comigo, eles estão fechados comigo. Então só assim eu sei que eu posso crescer estruturado. E um desses pilares é a cultura. Então, eu não sou expert em cultura, ainda estou aprendendo quanto a isso, mas eu tenho uma cultura. Então, tenho ali um estatuto da Indominus, da minha empresa, quais são né, a missão, visão, valores que eu tirei, né? Isso aí foi mais meu, saiu de mim, isso, aonde eu quero chegar e como é que eu vou passar essa visão para o time. Mas eu estruturei alguns pontos de cultura, eu posso até citar alguns, e muitos eu peguei da Empíricos. Não tenho vergonha de dizer, porque eu acho que a cultura ali, principalmente do time de performance, era animal. Era animal. Assim, a gente tinha uma cabeça muito... Tem um lema, né? Menos choro, mais performance. A gente era isso, cara. Eu não tenho isso na minha cultura da Indominus, mas por exemplo, arregaçar as mangas e fazer acontecer. Cara, quantas vezes que eu já vi que o time do cliente lá, o designer não entregou, falou, mano, quer saber dessa porra que nós faz aqui? Vai lá, faz anúncio de caixinha de pergunta, faz anúncio nativo, então não tem tempo ruim pra gente. A gente faz acontecer. Né? Então, isso tá dentro da cultura de, cara, a gente vai dar nossos pulos, a gente vai atrás e vai fazer o nosso 100% e até mais, se for preciso. Outra... isso eu quero imprimir cada vez mais, eu acho que, inclusive, não sei se a gente falar sobre o futuro da gestão de tráfego, a questão de dados. Que tem uma frase que eu ouvi de algum CEO, que eu não lembro de quem também, que é bring problems with solutions, bring data with analysis. Então, cara, você vai trazer um problema, né? Quero o problema e um desenho da solução. Sempre traz a V0. Exato. Não vem me trazer só o problema. Eu quero que você traga o problema e uma possível solução. Lógico, dependendo do nível de sororidade, a gente vai conversar e vai chegar juntos na solução. Mas não é para terceirizar. Está acontecendo isso. Então, mesma coisa com os dados. Você vai me mostrar um número, ou para mim ou para o cliente, eu quero saber qual que é o insight, qual que é o plano de ação, o que a gente vai fazer a partir desse número, desse dado. Porque é o que a gente estava falando no começo. Só mostrar, os custos por lead está R$10. E aí? Tá, mas R$10 é bom? É ruim? Como é que está em termos comparativos com o período, com o lançamento anterior, com o período comparativo do ano atual, desse mesmo período? O que a gente vai fazer agora? R$10 é bom? Às vezes, o lead está qualificado, tem um lead scoring que você consegue cruzar e ver, às vezes R$10 é bom. Então, só um número por um número. E às vezes, muitas vezes, aí volta a questão da comunicação, você vai ter que passar isso para o cliente. Falar, cara, a nossa meta era R$8, R$9, mas veja bem, por tal e tal e tal motivo, mostrando por dados e provando por lead score, enfim, por qualidade de lead ou qualquer outra coisa, estou falando de lead como exemplo, vale a pena pagar. Quantas vezes eu já não paguei mais caro no lead e o lançamento foi super bom, porque a gente trouxe um lead mais alinhado com o ICP, com a persona, na idade certa, com a renda certa, com o nível de consciência certo, um público mais quente. Então, cara, não adianta a pessoa vir com dado frio. A gente passou da fase já de custo por lead o mais barato possível, né? Eu lembro que no começo o gestor de tráfego era avaliado por isso. Seu custo por lead é o mais barato. Ainda é em muito lugar, Demetrios. Tem duas coisas, 2 pilares que o Rafa falou aqui, que eu vou falar aqui, para a câmera, para o jovem gafanhoto que está nos assistindo aqui. 2 pilares que o Rafa falou que são muito importantes e que na hora da entrevista, para mim, faz a diferença no dia a dia. O primeiro é se você traz solução. O mundo é dos resolvedores de problema. Então, teve um problema, traz uma V0. O que é uma V0? É uma versão 0 de como resolver. Mas e se for ruim, se for uma merda? Não importa, você trouxe alguma resolução. Não venha só com o problema. Isso daí vai te diferenciar de muita gente. E a segunda é a parte de dados. Dados por dados, qualquer um pode puxar e imprimir. Então, você vai montar um relatório, você vai montar um dash. Se você monta um dash que você coloca farol nesse dash, isso aqui vermelho, amarelo, verde, isso tá bom. Você imprime um resultado dentro daquilo, também já te diferencia de muita gente. Porque quando você traz número por número, pouco importa. Se você sabe analisar, interpretar e trazer o que você vai fazer com aqueles números, cara, isso vai te diferenciar. Então, esses 2 pilares aí, Rafa, para mim, são essenciais na hora que a gente fala de pessoas, de contratação e tudo mais. E eu ia até te perguntar, mas eu acho que a gente já tem aqui mais ou menos a resposta, né? De qual que é o maior desafio. Até para a galera que está vendo aqui, que fala, cara, eu quero me jogar, quero abrir agência, estou com medo. E às vezes tem que ter medo mesmo. Qual que é, na sua opinião, o maior de todos? Foi o maior desafio nesses 2 anos e meio que você enfrentou? Foi cliente querendo te processar? Foi
aprender a parte financeira e a Receita te mandou uma multa porque você não emitiu nota? Não, foi lidar com um gestor de tráfego. Qual que foi o maior de todos, cara, falando de agência? Cara, eu não sei o maior de todos. Eu posso te falar alguns que veio na minha cabeça. Fala o que mais te, assim, pegou, cara. Ou Cara, pode ser um que tá pegando ainda. É. Ainda não resolvi esse. Cara, só tem BO pra resolver. É só BO o dia inteiro. Deixa eu puxar aqui. É só... Cara, eu acho que pra mim, aí eu posso estar falando um pouco mais de pessoal. Porque tomar as decisões, né, no dia a dia, ele é uma responsabilidade grande. Então, não ter ninguém a recorrer foi um pouco do que eu falei no começo. Tipo, cara, é você que vai tomar as decisões. É você que está levando essa empresa para algum lugar. E você montar um plano, sendo que às vezes você nem sabe montar um planejamento estratégico, você nem sabe, mas você vai indo e se ater a ele, mesmo com medo. Então, por exemplo, eu tinha metas para esse ano. E eu tive que fazer coisas, tive que investir. E muitas vezes sem saber se vai retornar. Muitas vezes, na maior parte das vezes, sem saber se vai retornar. Mas eu tinha uma visão, eu tinha um plano. Eu falei, cara, eu montei esse plano no começo, isso tem que ser fiel a ele. Lógico que eles não estão falando que não possa mudar. Mas, cara, se eu quero, sei lá, botei uma meta lá de fazer 1,5 milhão de faturamento. Cara, vai ter que tomar risco. Vai ter que fazer coisa que... Então, você vai ter que ir se tornando meio que outra pessoa e evoluindo. E isso não é fácil. Isso não é ensinado, né? Isso não é ensinado, ainda mais no empreendedorismo. Você era gestor de tráfego, tipo assim, agora eu tenho que gerir uma empresa. E então, aí? É isso. Pô, tem treinamento. Tem conta para pagar, né? Então você já começa o mês ali, que você já sabe qual é o seu custo fixo. Você começa o mês devendo, cara. Se você tem folha de fixo. pagamento, você começa o mês, entre aspas, lógico, né? Exato. Devendo. E aí, Demetrios, é o seguinte, acho que a gente conseguiu trazer muita coisa sobre a agência, né? E o Rafa, ele é gestor de tráfego, ele veio do tráfego, ele é especialista, tocou grandes lançamentos, tocou de gente muito grande. Vamos entrar um pouco nessa parte mais técnica tráfego, né? do tráfego, o que você acha? Porque o gestor de tráfego hoje, igual você falou, Rodrigo, ele tem que resolver problemas. Imagino que numa agência, quantos clientes você tem hoje? Você pode falar? Cara, eu tenho 10 em uma e 3 em outra. Aí, 13 clientes, o gestor é problema o dia todo, né? Então... e hoje, você lá na sua agência, você monta a estratégia de tráfego dos clientes, você conversa com o estrategista, como que é esse processo, sabe? Conta aí pra galera. Hoje como é que a gente está estruturado, né? Então, o cliente chega, né? Normalmente é por mim, né? Eu que faço a reunião de fechamento, ainda sou o vendedor da minha empresa, e eu passo toda a parte de onboarding. Esse é um desafio que muita gente vai ter, que é passar a responsabilidade, passar a autoridade para o time. Né? Então, assim, porque muitas vezes o cliente... Eu passei muito por isso. A galera vem ancorada em você, certo? Sim, total. Isso não é fácil, tá? Não é fácil. difícil porque, cara, o cara quer... Eu quero o Rafa, eu quero a sua cabeça, eu quero você. E, enfim, então tem que estar toda hora passando autoridade para o time. Esse é o primeiro ponto. Mas hoje eu ainda monto a estratégia macro. Tá? Por mais que eu esteja cada vez passando e treinando meu time para que eles possam fazer isso, vira e mexe, eu falo para eles montarem, eu avaliar, para as pessoas que são mais sêniores do meu time. Mas eu monto, ponho no mapa mental, vejo todo o ecossistema de produtos, o que o cliente tem, quais são a persona, eu monto, faço um mapa mental grandão com tudo que tem que ser feito, as metas, converso com o cliente para ver quais são as metas dele, vejo como chegar nessas metas a partir do quanto vai ser investido, enfim, faço todo o planejamento estratégico e passo para o meu time tocar a operação. Então, hoje, só um cliente que eu toco a operação. 100%. Que eu... Não 100%. Eu já deleguei uma parte, mas a parte do lançamento de captura de lead sou eu que faço. É um cliente só, mas eu também acho muito bom. Primeiro que eu tenho muita reciprocidade com ele, que foi meu primeiro cliente. Então, eu combinei com ele que, cara, ele veio com esse receio, tipo, olha, mas vai delegar e tudo mais. Na época, eu falei, não, eu que vou tocar, e eu tô com ele até hoje, e eu que toco mesmo. Eu não deleguei a parte mais importante, que é a parte de captura de lançamento. Mas eu acho bom isso porque me mantém no jogo. Exato, então, cara, eu faço isso porque eu quero. Eu gosto, eu realmente gosto de fazer. Eu gosto de ser gestor de tráfego. Eu gosto de falar sobre tráfego. Né? Minha namorada até me enche o saco. Não, você vai ficar falando de tráfego. Porque eu gosto. Eu gosto de falar sobre tráfego, eu gosto de falar sobre estratégia e eu gosto de apertar o botão e fazer. Pô, eu ia feliz quando eu estava na Empíricos, eu ia feliz para lá.
Cara, demais. Eu gosto de fazer. Eu falei pro Demetrius esses dias, eu falei, putz, cara, queria pegar um lançamentinho ali pra tocar, só pra ter daquela dor de cabeça. Aí a gente pegou, inclusive, um cliente pelo Tráfego Cast, né, pra fazer ali consultoria e tal. A gente vai pôr um pouco a mão na massa. Eu falei, cara, da hora. Porque realmente, cara, você vai se afastando do tráfego. E é muito real isso, mano, porque a gente gosta, eu gosto muito também, eu converso e tal. Até minha esposa tá falando, eu quero aprender, me ensina aí, sabe? É muito louco isso. Acho que esse é um fator legal. Então, a gente que é gestor de tráfego e vira gerente, dono, pô, é legal a gente saber fazer o operacional. Não, até tem que saber, cara, porque não como que você toma vai volta, cobrar? Não toma volta, não toma principalmente. volta. Mas o fato de eu estar ali subindo coisas, subindo campanha e tudo mais, pô, eu sei você os botões. Você entende a dor, sabe, os possíveis problemas, né? Se tá certo ou não. E aí ajudar a defender o time, não, né? Porque é aquilo, cara. Quando você vira líder e você nunca passou pelo processo ali de chão de fábrica com a galera e tá ali e tudo mais, vai ser muito difícil você saber a dor que a galera teve e como reagir. E aí, muitas vezes, você vira aquele líder que todo mundo fala, nossa, essa pessoa que bosta. Por quê? Porque a pessoa não passou por aquilo. Quando você passou por aquilo e vira líder, você sabe qual vai ser as dores, você sabe como vai defender o time, você sabe o tempo que o time demora ou não para entregar, você sabe como que você vai argumentar. Então, você passou ali pelo chão de fábrica. Ele fez tudo que podia fazer ou não, exato. se deu um migué só, né? Exato. Cara, então, tem uma história engraçada sobre cara. isso, que o meu ex-chefe, né, o Favarão, enfim, eu falo. Inclusive, o Favarão vai ser convidado para vir aqui, cara. O Favarão, cara, das... Favarão ali é das antigas no tráfego, cara. E ele que ele era gerente, mas ele também sabia. Cara, já de erro que ele já viu fazendo. Não, ele ficava ali operando. Cara, ele era o gerentão de tráfego na Empíricos e ele ficava operando, mexendo. Aí você falava, mano, eu não pausei essa campanha. Aí você ia no histórico. Felipe Favarão. Favarão pausava nossas umas histórias aqui, então. Ele tem umas boas, já pegou cara. umas cagadas que eu fiz absurdo. Que, tipo, cara, deixar o expandido ligado e gastar dinheiro errado. Não colocar público. Uma vez exato, errar o TM ali, no que a gente chamava de X-Pro, mas, cara, já passei por isso. Hoje eu já sei o que olhar. Então, quando eu vou avaliar, eu olho ainda, tá? Depois a gente pode falar sobre rotina, qual é a minha rotina, mas eu passo por todos os clientes. Eu olho todas as campanhas. Quando vai subir lançamento, depende da senioridade, ele sobe pausado, passa ou por mim ou por outra pessoa para dar uma avaliada e depois liga. Eu tenho um checklist de tudo que pode dar errado. Por quê? Porque eu já errei. Exato. Eu já errei tudo. Tudo que tem para errar, eu já errei. Ô Rafa, e aí, cara, sempre quando vem um cliente, né? Eu não sei como é na sua agência, mas na agência que eu trabalhei, a última agência que eu estava, o que acontecia? Como o valor era mais caro, o ticket médio e tal, o cliente vai para uma agência mais barata, aí lá acontecia 1 milhão de cagadas, aí ele voltava para a agência com aquele 1 milhão de cagadas de coisas para a gente corrigir, e muita cagada mesmo. Né? Você com certeza deve ficar, ou você deve ver algumas cagadas. O que você vê ali que são os maiores problemas ou dificuldades ali de expert ou de uma empresa na hora que eles vão investir em tráfego? O que você vê que você fala, cara, eu vejo muito isso, tome cuidado com isso quando for investir em tráfego. Você que é expert, toma cuidado com isso daqui. Enfim, o que você percebe, cara? Tem uma série de problemas. A gente pode falar de problemas estratégicos, problemas técnicos. Que eu já vamos falar de técnicos na hora de investir em tráfego. Cara, muita gente não sabe quanto pode pagar no lead. Não estou nem falando tanto técnico, falando um tático ali. Não sabe quanto topa pagar, quanto pode pagar para a conta fechar. Esse é o primeiro. 2, aí você muito... Te interrompendo, isso tem que vir do tráfego, do cliente, o que você acha? Cara, eu acho que se você for um bom gestor de tráfego, estratégico, você não seja só um júnior ali, operacional, é você que tem que tomar a frente. Lógico que é o que eu falei, tem que alinhar com qual que é a verba do ano, qual que é a verba mensal. Né? Tem que ser alinhado, na minha visão, com o estrategista do projeto, né? Porque o estrategista ele vai ver o contexto da empresa. É lógico, tem uns que não é empresa, é o cara que simplesmente vai lançar. Aí ele joga no seu colo e é você. Agora, quando é uma empresa que tem estrategista, que ele criou todo o plano de marketing do ano, aí vão sendo alinhados meio que juntos. E para mim, o gestor de tráfego, ele tem que defender ou não a ideia. Ele tem que falar, cara, olha só. Pode ser passivo aceitar. Você trouxe que é R$3, mas, pô, o seu histórico é baseado em quê? Aí você olha o histórico da pessoa é R$7,50. Há 2 anos. A galera tem que entender que quando você contrata uma agência, um gestor de tráfego, você está contratando uma pessoa técnica que vai se basear em números e evidências para operar o que ela está fazendo. Você não está contratando uma casa de mágica, que é o que a maioria acha que está fazendo, né, mano? Exato. Então,
não dá para salvar da água para o vinho, né? Então tem todo o histórico que você tem que se basear pelo histórico. Mas cagadas técnicas, né, que eu vejo muito acontecendo, aí falando só de operação de tráfego mesmo, traqueamento. Isso eu considero como um erro técnico, baixíssimo. Normalmente vem muito fraco o traqueamento, seja de UTM errada, não vai a nível de anúncio, então a pessoa só faz um traqueamento muito leve, tipo, só campanha, tipo, canal. Google e meta. Eu sei o que é Google, eu sei o que é meta, mas não sabe qual público, qual anúncio, qual temperatura. Então, traqueamento é um ponto bem que eu vejo bem constante nos clientes que chegam até mim. Questão de... Aí é um pouco mais talvez do gestor de tráfego mesmo, que estava no cliente antigo. Cara, a pessoa ele não é tão estratégico ao ponto de saber, por exemplo, fazer uma distribuição de lançamento. Então, botou tudo em público frio. Não botou em nada em público quente. Não explorou os segmentos, os públicos que dá para utilizar. O cara não fez visitou o perfil, não fez pegou as listas antigas de leads para tentar impactar nesse. Então, eu vejo ali muitas campanhas pobres. Tudo misturado, interesse com lookalike, com público quente. Não tem uma separação, uma organização de campanha. Não tem uma lógica. Não tem nomenclatura, né? Não tem organização, não tem lógica. Então, só subiu ali. Não sai duplicando tudo. Eu vejo muita coisa estourada. Então, tipo, vou entrar num perpétuo da vida e vejo anúncio ligado com eu vejo que tem anúncio melhor, o CPA ali que seja em torno de... O CPA meta que seja R$100, vejo anúncio ali com 300, 400 e anúncio ligado. Então, claramente, a pessoa não está otimizando, né? Não está entrando diariamente, não está fazendo uma rotina. Então, isso muito... vejo, cara, conjunto de anúncio com um monte de anúncio ligado, tipo... 15, 20 anúncios ligados de uma vez só. E cada um tem o seu jeito de fazer, mas eu nunca vi alguém que defenda isso. Tipo, nossa, liga tudo de um negócio só e vai e deixa o Meta, o Google fazer o trabalho deles. Nunca vi. Rapidão, Demetrios, isso daí que o Rafa falou, cara, pode parecer muito lance do óbvio, tem que ser dito, mas eu já vi mais de uma vez, você vai pegar ali, a pessoa tá tocando um projeto, aí pede ajuda e tal. Aí a hora que você vai ver as campanhas, como tá feito, eu falo assim, cara, você não olhou nas campanhas antigas, a pessoa tem ali 10 lançamentos anteriores, você não olhou, não consultou, não viu o que era feito, não fez uma análise? Eu fiz bem por cima. E aí a pessoa tirou do sovaco, como ela achou que era, jogou e o negócio não tá dando certo. Eu falo, cara, você tá com o mapa tá aqui. Aí você fez assim, não, tira isso daqui da frente, deixa eu ver a paisagem ali. Então, pode parecer que é muito óbvio, cara, mas não é. As pessoas não olham. Elas não fazem todo o mapeamento para depois executar. Quando eu entro numa conta nova, eu sou o que mais pergunta para todo mundo, sabe? Você tem que entender o contexto, como que foi rodado, quais foram os números e por que foram aqueles números, quais contextos que teve, né? Então, a partir disso, você consegue entender e falar, beleza, agora vamos fazer desse jeito por causa disso. No contexto atual, acredito que é melhor dessa forma, né? E como que vocês fazem hoje? A gente estava conversando no bastidor, você falou que tem meio que um método de tráfego de vocês lá da Indominus, né? Como que é? Você pode contar para a gente? Assim, o método que eu tenho é o que a gente utiliza em todos os clientes, né? Então, assim, não é um método tipo, nossa, eu que tirei da minha cartola, eu que inventei. Não, é só uma coisa que a gente faz com que todos os clientes rodem esse mesmo método. Validado. Porque é uma coisa, nada de outro mundo, né? O arroz com feijão bem feito ali, é o básico, que é uma campanha que eu chamo de fase 1, de topo de funil, em que a gente vai aumentar a base do cliente, de seguidores, de inscritos no YouTube. Então, é aumentar esse topo com pessoas que estejam dentro do ICP. E aí, falando um pouco mais de tráfego, são campanhas com Business Suite, são campanhas de inscritos, campanha do impulsionário para trazer pessoas. O ponto aqui é tomar cuidado. Isso aí pode estragar o perfil de uma pessoa e estragar o lançamento, enfim, que é trazer as pessoas erradas. Então, não ficar na tara de custo por seguidor barato e, nossa, vou pegar ali a 20, 30 centavos. O jogo é criativo, curadoria, né? Não é impulsionar qualquer coisa. O conteúdo filtra. Então, você tem que impulsionar... O conteúdo ele tem que ser um filtro, não um imã, na verdade, né? O que eu falo para os meus gestores de tráfego falarem para os clientes é assim, cara, esse conteúdo, né? Eu normalmente converso com o social media do cliente. Esse conteúdo, ele filtra o meu público-alvo, o meu ICP, e normalmente os clientes, como os que eu tenho, são um pouco maiores, mais bem estruturados, eles têm ali uma definição de ICP, eles sabem quem são o público comprador. Então, esse conteúdo filtra.
Ah, filtro? Ok, então vamos testar. É mais ou menos esse é o filtro. Depois a gente vai tentar buscar o melhor resultado dentro desses conteúdos. A fase 2, que é o meio de funil, é uma fase mais de relacionamento. Então as pessoas vão chegando no perfil, só que elas vão chegando muito fria, nem conhece o expert, nem conhece a empresa, se for uma empresa. São vídeos um pouco mais longos, de 1 minuto a 2, em que você vai distribuir como video view mesmo, né? No Meta, ali, o objetivo de video view, no Google, um in-feed da vida, para fazer com que essa pessoa... Aí tem 2 objetivos. Um, se conecte com o conteúdo técnico do expert. Então, dicas, hacks, conteúdos mais longos, que agora é o momento da pessoa assistir, que leva a pessoa do ponto A ao ponto B, conteúdos transformacionais, esse é o principal. E o segundo pilar é conteúdo emocional. Então, a pessoa tem que se conectar com o conteúdo e com o expert, com a pessoa do expert. Aqui entra, por exemplo, a jornada do herói do expert, contar quem é ele, que ele é o avatar transformado. São vídeos mais realmente emocionais, com a edição mais emocional. É depoimento. Então, se tiver depoimento de cliente, também é legal colocar. É manifesto, se tem algum tipo de manifesto, propósito, visão, também é legal. Inimigo em comum. Então, se o expert tem aquele inimigo em comum, então bate ali um pouquinho no inimigo em comum. São esses tipos de conteúdo. Essa seria a fase 2. A fase 3, aí é a fase de convite, em que você vai chamar para um lançamento, você vai chamar para um perpétuo, né? Então, ou para uma captura de lead ou para uma venda direta. Acaba sendo isso. Na captura de lead pode ser lançamento, sessão estratégica, pode ser um formulário de aplicação, tudo isso entra a captura de lead. E no perpétuo é venda direta mesmo. Então, não tem nem muito o que falar. Entendi. Ô, Rafa, e aí, cara, até entrando nessa parte ainda da estratégia de vocês, quando você vai fazer um lançamento, como que você traz a parte da definição de públicos? Né? Porque uma percepção que eu tenho é que muita gente não sabe quem é o próprio avatar. Eu gosto de entender o avatar a fundo. E para mim o avatar não é mulheres 35+ em São Paulo. Isso não é um avatar, na minha opinião. Né? Eu quero entender o que essa pessoa faz no dia a dia. Entender o avatar é saber o que ela está fazendo, do que ela gosta, o que ela consome, qual que é o hobby dessa pessoa, ela trabalha, ela não trabalha, qual que é o mercado. Aí, quando trazem um avatar completo, fica muito mais fácil. Mas a maioria não vai trazer. Então, como que você se baseia para você falar, cara, é assim que eu vou criar os públicos? Não, eu já tenho... O meu método é criar sempre público quente, depois vai baixando. Não, no meu método, a gente... É um método qualquer coisa, a gente joga e vai embora. Como que cara, eu essa acho parte, que aí nessa sua pergunta tem 2 coisas importantes. Muito importantes, na verdade. Que é a primeira... é entender a persona, e aí eu tenho uma história legal para contar, que eu tenho, por exemplo, não vou ficar falando o nome, mas eu tenho um cliente de marketing que vende marketing digital para Portugal, eu tenho um cliente que vende marketing digital para o Brasil. E, cara, é o mesmo, a gente está indo atrás, em tese, do mesmo público-alvo, mas não é. Se você olhar para público-alvo, é o mesmo, mas não é a mesma persona. Não são as mesmas donas, vendedores. Público-alvo e persona, exato. São coisas diferentes. Então, vou te dar um exemplo, esse aqui realmente que eu vivo. A galera que vende marketing digital para o Brasil... público-alvo ali, homem, enfim, né? Homem, mulher, naquela faixa de idade, ok. Mas o que chama a atenção do brasileiro nesse nicho? É dinheiro. É fazer faturamento, é ficar rico rápido, enfim, é fazer dinheiro. Em Portugal, já não é dinheiro. Essas pessoas querem entrar para o marketing digital não para ter dinheiro, mas para ter segurança, para ter liberdade de tempo, para ficar com a família. É principalmente isso. Eu quero estar aqui, eu quero ter uma segurança para minha família. Não é o cara que quer ficar porrada e ficar esbanjando e ter que comprar avião, comprar barco. Não é esse cara. Anúncio assim não performa em Portugal. Mas anúncio você falando, olha, você quer ter mais tempo para passar com a sua família, você quer ter a segurança de dormir sabendo que o próximo mês, né, não está contado. Então eles não querem ficar muito ricos. Eles só querem ter um trabalho um pouco melhor do que eles têm hoje. Né? Muitos ali ganham um salário baixo, que conseguem viver, mas fica meio que no 0 a 0. Eles só não querem passar por isso. Eles querem dormir tranquilos. É isso que eles querem. Né? Então, essa é um pouco da diferença que eu vejo na prática. Então, saber o público-alvo é importante. Você tem que saber quem é o público que tem maior probabilidade de comprar. Né? Que é o definir um pouco do ICP. O ICP, para mim, é um pouco de mistura de persona com público-alvo. Para fazer isso, o que eu faço? O primeiro... pergunto para o cliente se ele tem pesquisa com os alunos. Para mim, o aluno é a principal fonte de dados. Então, muitos não têm. E quando não tem, eu peço para fazer. Muitos mesmo, cara. E é um negócio essencial isso daí. Como que você não tem uma pesquisa de mercado com a sua audiência para saber exato? Pesquisa, para mim, é tudo.
É tudo. Então, assim, quando o cliente não tem, eu peço para fazer. Peço para rodar ou eu peço para colocar na primeira aula do curso, faz a aula de introdutória, depois faz a pesquisa ali, entrega um docinho para a pessoa responder, ok, para a gente precisa entender quem é esse público-alvo. Vou até mais além. Cara, tem lançamento que eu toco que a gente faz pesquisa com quem não comprou. Para saber o porquê que a pessoa não comprou, quem é essa pessoa e por que ela não comprou. Mas isso é uma outra coisa que não é o tema aqui. Mas a primeira coisa que eu olho é pesquisa com os compradores. Segundo, eu converso com o próprio expert para pegar o feeling dele. Né? Então, ele conhece, né? Não tem ninguém que conhece melhor a audiência do que o próprio expert. Não deveria ter alguém, né, no caso. Então, conversar, pegar o feeling. Né? Pegar o feeling. E aí eu vou olhar pesquisas um pouco mais frias, que é pesquisa com lead, né? Vou cruzar algumas coisas onde eu posso cruzar, mas o ouro está na pesquisa com os alunos. Olhando isso, eu vou ter dados demográficos, principalmente dados demográficos. Com o expert, eu vou tirar mais a persona. Então, quais são as dores, os desejos. Aí você começa a... Eu não sou copy, mas ok, eu acho que tem que ter um pouco da habilidade de copy para poder imaginar quem que é uma pessoa, pegar uma fotinho, entender... ele tem família, não tem família? Quais são realmente as dores e os desejos dessa pessoa, os profundos, né, que falam. Sim. Então, é isso, não tem muito segredo. E aí depois eu vou olhar os gerenciadores. Né? Vou olhar o que eu consegui extrair pelos gerenciadores. Do que já rodou, do que foi bom e tal. Muitos chegam sem traqueamento. Então, eu não consigo cruzar nada. O que eu olho? Eu vou por pelo que está no assumptions, né, que a gente fala. Eu vou fazendo suposições. Então, vi que no gerenciador, eu filtro ali no posicionamento e vejo que gastou muito numa faixa de idade. Então, eu vou supor que essa faixa de idade comprou mais, porque ela é o que foi mais... Mas, assim, não é muito bom fazer isso. Mas é melhor do que não fazer nada. Exato. Hoje, inclusive, né, começou uma pessoa nova comigo, um cliente novo. O que eu perguntei para ele? Me fala sobre o produto, para eu entender qual é o problema que você resolve, sabe? E ele estava vindo de um outro gestor de tráfego lá e teve um problema. Eu falei, quais foram os problemas e os erros que ele cometeu para que eu saiba e não cometa a mesma coisa com você? Eu acho que, como agência ou até como gestor, se você está nesse processo de atender muitos... Aí acho que é importante você entender, né? Primeiro, o que o produto resolve para eu saber se eu estou comunicando corretamente, porque às vezes pode ter o problema do copy ter feito algo errado e você sabendo sobre isso, você pode ajudar a direcionar, né? E olhando pesquisa também, aí você garante que o investimento está sendo feito na persona que tende a comprar, né? Aí você, imagina você numa reunião fazendo isso, você passa segurança. Muita. Então a gente está o quê? Investindo o seu maior custo aqui em algo que, eu estou seguro, a gente está fazendo da forma correta, porque o seu produto resolve isso, a sua persona é essa, então agora a gente fazer a oferta, aí é o palco do expert ali, né? Até para sugerir anúncio, né? Quando você tira essas informações, você consegue sugerir algum tipo de anúncio, né? Não, e tem, cara, o gestor de tráfego tem que entender que ele é igual o time comercial, ele é ponta de lança. Então, ele vai saber muito bem qual que é o anúncio que está mais funcionando, qual que é a melhor comunicação. Ele vai ter esse feeling, né? Porque ele está vendo ali no dia a dia o que acontece. E se ele acompanha, inclusive, os comentários, ele vai conseguir saber trazer, muitas vezes, quais são as dores e os porquês que não está convertendo. E, às vezes, a dor e o porquê não está convertendo não é nenhuma dor. É um link que está errado e a pessoa está falando, cara, o link caiu, alguma coisa. Então, ele é o ponta de lança, ele tem que saber trazer isso. Mas aí que separa até um pouco os gestores bons dos gestores... Exato, exatamente. Por exemplo, o gestor que é mais iniciante ou, enfim, que é mais aprendedor, não vai conseguir fazer esse tipo de análise. Não então, vai. Tipo, por que esse criativo foi bom? O que tem nele que fez? É a copy, é o contexto, né? O cenário, é o tipo de movimentação. Como você justifica isso com o dado? Né? Tem aquelas métricas, hook rate, retenção do anúncio. Dá para estudar, dá para ver, tentar tirar algumas hipóteses. Ou por que aqueles anúncios não foram bons? Né? O que você faz com o anúncio quando ele é bom? Você pede que tipo de variação? Você pede variação ou você não pede variação? Você tenta entender por que não foi bom aquele anúncio? O quanto você pode gastar no anúncio para saber se ele é bom ou não? Então, tipo, tudo o gestor, mano, ele direciona o squad todo, né? O time todo, porque ele que tá vendo ali, né, o resultado. Né? E tão importante ele é o ponta de lança, cara. Tão importante saber o que funciona é saber o que não também, né? Tem que ficar ligado nisso. Tipo, eu sempre falo pra galera, eu falo assim, cara, se vier um gestor pra você e você fala, cara, me fala aí um que você errou. Nunca errei, não contrato. Tá errado. Por quê? Porque, cara, não é nem por isso, é porque se o cara nunca errou, como que ele aprendeu? Pra mim,
com alguns erros foi onde eu falei, puta, entendi o que não fazer. E aí você vai e faz alguma... Aí, lógico, mas aí o cara erra toda hora. Não, né, velho? Você erra rápido e corrige rápido. E você erra não pequeno. Erra na mesma coisa também. E erra Exato. pequeno, né? Tipo, erra testando. É diferente de falha, né? Falha, aí entra em outra coisa. Pô, queria partir para uma pauta agora, que é o seguinte. O que você está há 2 anos e meio aí com a sua agência, né? Mais a Empíricos e tal. O que você enxerga de tendência aí para o mercado hoje, né? Tanto do ponto de vista de vendas, estratégia de marketing, quanto de tráfego, plataforma. Você enxerga algo que vai acontecer? Você já vê algum movimento ou não? A gente saiu de lançamento lá bombando em 2015, até a pandemia praticamente. Perpétuo começou, aí distribuição de conteúdo. Porque aí o webinário veio com tudo. Aí veio o lançamento Tubarão. Será que o TikTok... Cada um o lançamento Tubarão Maluco. Será que o TikTok finalmente vai performar? Qual será que é o futuro, Demetrio? 6 milhões lá no TikTok, vale a pena? Rafa, tira a bola de cristal, põe na cabeça e nos diga. Não, faz a bet aqui, eu vou fazer a bet. O que você... Boa, muito boa, Demetrio. Cara, tem muito... Esse tema é muito abrangente. A gente pode separar em muita coisa, né? Eu vou tentar quebrar aqui numa linha de raciocínio, do macro para o micro. O que eu vejo no mercado de infoproduto que vai acontecer, ou se é que já não está acontecendo? As pessoas olhando muito mais para o que acontece porta dentro, que não se olhava. Antes era tão fácil adquirir cliente, né? O CAC era tão barato, que meio que foda-se. Se o cara está consumindo produto ou não, eu compro baratinho mais cliente e vai embora, põe gente para dentro. CRM não é só mandar e-mail, hein, galera? Tem que ficar olhando... É isso. Né? Então, eu acho que porta dentro vai ser muito mais importante. O que eu quero dizer com isso? Aumentar a LTV, então as pessoas já estão sacando que... Inclusive, putz, eu paro para pensar em muita coisa, eu vejo que o Empíricos estava muito na frente, em muitos quesitos. Mas esse é tema... Isso que você trouxe, CS, CX e vendas, tem que ser uma coisa só. Porque se você quer aumentar cada vez... É como você falou, tá cada vez mais caro trazer cliente porta para dentro. Então, quem tá porta para dentro, você tem que saber cuidar e saber qual é a próxima etapa que ele vai avançar. CS e CX são essenciais para estar junto ali com o time de tráfego, time de vendas. Então, é uma triangulação. Marketing, vendas e CS e CX. Para acontecer exatamente... Eu concordo 100%, Rafa, Exato. com isso daí. Então, eu acho que o mercado, de alguma forma, está se profissionalizando nesse sentido. Então, não é mais olhar só para marketing externo e trazer gente para dentro, que isso não vai. Tem até uma frase que fala muito que quem pode pagar um CAC mais caro vence. Né? Então, acho que foi o Dan... Esse eu lembro. Foi o Dan Kennedy que falou isso. E por que ele quer dizer, né? Explicando essa frase? E aí, essa frase é tão boa que dá para destrinchar ela em muitos... Dá para ficar uma conversa de meia hora só sobre ela. Mas por que uma pessoa pode pagar um CAC mais caro? Porque ela sabe que a porta dentro, depois que esse cliente entra, ele dá tanto retorno que ele topa pagar um CAC mais caro. Agora, para você fazer isso, você tem que ter um marketing interno, né? Tem que ter um CS muito bem feito, tem que entregar um produto bom, tem que ter métodos de cross-sell, dados muito bom. Então, assim, a gente tem que saber o quanto a gente pode pagar no CAC. E não é tão simples achar esse número. É aquela fórmula, né? LTV sobre CAC. LTV sobre CAC. Falam que LTV sobre CAC tem que ser igual a 3, mas quanto maior, melhor. Enfim. Então, nesse sentido, o que eu vejo para o mercado? As pessoas olhando muito para retenção de cliente e LTV, né? E diminuição de churn, de alguma forma, e como fazer isso. Vejo muito, aí falando um pouco do mercado de tráfego, isso eu sinto muito na pele também. Graças a Deus, a gente está numa posição boa aqui, no meu sentido, que o mercado está se profissionalizando tanto que os próprios clientes exigem muito do profissional que eles estão contratando. Seja porque o ROAS está diminuindo, porque eles estão diminuindo margem, eles querem extrair o mais possível do profissional. Mas, cara, eu não gosto de ficar falando coisas que tá na internet, mas acaba sendo isso. Os apertadores de botão não vão conseguir perdurar nesse mercado. Porque a pessoa vai querer um gestor de tráfego que seja muito estratégico, esteja fechado com ele. E aí eu gosto de pontuar 3 características para quem está assistindo aí, que é gestor de tráfego, que tem que se desenvolver e rápido quanto antes. Que a gente já foi falando aqui, mas vou pontuar. Que é inteligência emocional. Então, saber o que fazer em situações difíceis, se controlar e respirar, resiliência, enfim, inteligência emocional como um todo. Ter análise crítica e análise de dados. Então, saber, né, olhar a cordilheira, depois a montanha. Então, não adianta mais você... Porque os clientes querem isso. Você quer dizer, o que eu tenho que fazer para crescer?
Eu posso botar mais 100 mil, 200 mil nesse lançamento ou não posso? Qual que é a projeção? Fazer forecast, Tem que entender de dados. Por mais que você não seja o BI, você tem que saber conversar com o BI, você tem que saber o que você tem que pedir para o BI. Enfim, tem que ir muito além. E também comunicação. E aí entra um pouco ali falando de agência. O que uma agência de sucesso tem que ter? Resultado, né? Não tem como bater o resultado, mas só isso não garante, e é um relacionamento. Para você ter um relacionamento bom, você tem que saber se comunicar bem, né? A pessoa tem que confiar em você, você tem que passar confiança. Então, eu vejo muito isso. Está tendo muita gente entrando nesse mercado de gestor de tráfego, está sendo muito gestor de tráfego sendo formado, só que eu não sei se eles estão preparados para o mercado se profissionalizando. Eles estão entrando agora, muita gente que não tem formação e nem nada, e está tudo bem, mas assim, cara, vai ficar para trás de pessoas que já estão ali no mercado, já estão se profissionalizando, já estão vendo outras coisas, já estão estudando isso que eu acabei de falar. Então, isso no mercado, mais olhando para a gestão de tráfego. No mercado digital, de marketing digital, o que eu olho também? A gente viu isso muito no evento, eu acho isso muito verdade. Que é, cara, isso não agora, mas mais para o futuro geração de lead para comercial. É isso. Vai ser isso. Não, então, o High Ticket veio para mudar isso aí. Todo mundo agora está indo. Há 5 anos atrás, quem fazia High Ticket? Era raro. Ali a gente fazia time aquele comercial de 23. Não existia. Não. Só empresa. Na Empíricos ali tinha time comercial, vendia o High Ticket, mas infoproduto não tinha, né? Então, agora eu acho que é isso. É geração de lead para o comercial fechar. O marketing ele gera demanda e o comercial converte. E de tráfego, plataforma, você vê alguma mudança? Não. Eu vejo um pouco no sentido que campanhas mais automatizadas. Então, para Perpétua ali, a campanha de Vantage está funcionando muito e ela é bem simples de fazer, não tem grandes coisas. No sentido de campanha mais automatizadas. E acabar sendo isso. O que antes precisava de 3 gestores de tráfego vai precisar de 1. É isso que eu ia falar. O gestor de tráfego hoje ele tem que ser cada vez mais estratégico, né? Porque a ferramenta vai simplificar, já está simplificada. Vai ser operacional total. E aí você com a estratégia, você conseguir defender o investimento, passar a segurança e ser estratégico para dar resultado, né? Os clientes querem um parceiro de negócio ali. Eles querem isso. Eles querem ver que você está fechado com eles. Eles querem ver que você segura a bronca, você tem conhecimentos de growth. Importa. O que eu vejo de galera que só quer receber e não se importa com o resultado também, sabe? Não adianta. Se você quer uma fatia do bolo, você tem que estar junto. Tem que estar disposto ali. E eu queria perguntar para vocês 2 coisas. O que vocês acham sobre essa parte futuro do mercado? Lá vem. Tem 2 coisas. A primeira que eu vejo, né? Até um colega meu que é gerente de um expert bem grande, ele falou, cara, o cara de tráfego aqui, ele deixa por conta da inteligência artificial pausar tudo, a do Facebook. A inteligência artificial pausa, não é ele fala, não, mas se ela pausou, o negócio está certo. O algoritmo. O algoritmo. A inteligência pausa sozinha ali, né? De acordo com o que ela acha que é bom ou ruim. Então, eu acho que vai vir muito. O lance da inteligência artificial é um ponto. E aí, o que vocês acham nesse momento, se vocês acham que realmente vai? E o segundo, cara, isso eu conversei até com o CEO de uma plataforma de educação. E eu, cara, comecei a pensar assim também, o que eu acho que vai vir a acontecer. Cada vez mais a gente vê que nichar e micronichar está sendo uma vantagem em vários segmentos. E a agência é um deles. Então, você vê a galera com a tendência muito de, cara, vou nichar e micronichar, porque eu aumento o meu ticket médio, né? Eu diminuo ali o número de clientes ali comigo e tudo mais, consigo fazer uma entrega melhor. Então, a gente começa a ver essa tendência. E aí, o que ele me falou, e eu concordo, cada vez mais vai começar a aparecer, essa pessoa é referência em copy. Show. Aí vai começar a aparecer uma referência em copy para médicos, uma referência em copy para especialista. E cada vez mais, esses que são muito grandes naquilo, vão começar a perder um pouco de audiência por conta disso. Então, vai ter alguém muito expert em tráfego para médicos, muito expert em tráfego para isso. Você acha que dá para se especializar em tráfego nichado? Dá, porque as agências se especializam, porque é aquilo, você não vai ser só tráfego. Você vai saber trazer opinião. Cara, você montar
uma campanha ali para médico, para trazer lead para médico, é diferente de você montar uma campanha ali para uma loja de imóveis. E aí eu não falo a diferença técnica, a diferença de conceito, conceitual em cima Estratégia de disso. marketing em cima daquilo. Exato. Já que a gente está trazendo, né, eu acho que junta tudo isso para esse futuro. Já que a gente está falando que o gestor de tráfego, cada vez mais, ele tem que ser mais estratégico, tem que abraçar o negócio e virar um parceiro, eu imagino que cada vez mais ele vai falar, cara, quem que é o gestor de tráfego mais foda em advocacia? Ah, é esse. Então, eu vou comprar o curso desse aqui. Não vou pegar um curso de alguém que fala só de tráfego em si. Você acredita E nisso? eu acho que tem essas duas tendências. O que vocês acham? Pô, vale um episódio só sobre o futuro do tráfego, da Vale, profissão, né, mano? O futuro da profissão, vale mesmo. Eu vejo essa tendência, né? Eu não conheço ninguém que tenha uma agência focada em algum nicho, num subnicho. Eu acredito que é bom no sentido que você consegue se posicionar, então você fica Vender, tipo, ICP, né? você tem um ICP muito bem definido, você consegue se posicionar, a pessoa quando pensa em tráfego para donos de clínica já pensa em alguém ali. Então nesse sentido você consegue aumentar seu ticket. É bom porque quando você pega um subnicho, não tem tanta variação entre campanha e tudo mais. Então você consegue tipo ter um padrão e replicar de maneira mais fácil. Então isso é legal. De alguma maneira você fecha algumas portas, né? Então, não sei até onde isso é positivo. Aí você aumenta ou não. no ticket médio, né? Sim, mas você aumenta no ticket médio. Eu vou contar um caso bem rápido aqui. Conheci um cara, ele tinha loja de pisos, azulejos e persiana. Aí ele contratou 5 agências. Nenhuma agência de tráfego deu bom. Ele falou, vou aprender. Ele aprendeu e fez ali o tráfego dele. Show, 100%. Ele falou, cara, já que eu fiz para mim, entendo do negócio, estou entendendo do mercado, vou oferecer. Aí se você for para esse, fala, cara, eu, Rodrigo, nunca faria isso. Não queria para esse nicho. Ele foi. Aí o ticket médio dele é R$5.000. Ele pegou 5 clientes e ele falou, cara, eu tenho a minha loja, eu peguei 5 clientes a 5.000 e show. E tô tocando. Tudo padronizado, tranquilo. Tudo padrão. E aí ele consegue trazer segurança para os caras, porque todos os caras... ele é dono de um... Exato, ele traz segurança, ele consegue ajudar o cara até a falar, ó, o preço desse produto tá ruim ou tá bom. Então, o que eu vejo de vantagem é o ticket médio. É subir o seu ticket médio e você conseguir administrar melhor, sabe? Sim. Eu pelo menos vejo mais nesse sentido, sabe? Muito massa. Ô, produção, quanto tempo de episódio já? 1h16. 1h16. Caramba. Então, o Demetrius cada dia quer bater mais recorde, velho. Que isso? Bateu 12 horas do Vilela lá? Tá louco, cara. Que isso? Ô, Rafa, e aí, mais uma coisa aqui para entender. E aí a gente... Como a gente está muito nesse dia a dia, a gente fica muito acostumado ali, para nós é muito normal. Quanto que eu vou pôr de distribuição de verba? Que para nós é normal. Mas a galera pergunta também, fala, cara, eu tenho tanto. Como eu sei quanto eu ponho na captação? Como eu sei quanto? Porque para nós, cara, tá manjado. Eu já sei, a captação vou pôr 65 a 70, o outro eu vou pôr de 10 a 8, o outro... Mas você tem alguma metodologia para isso? Ou você já tem mais ou menos... Eu sei que, lógico, depende... que você usa, né? Eu sei que depende do nicho. Tem gente que põe 90 por... Show. Mas você tem que ter pelo menos uma lógica para você começar a pensar quando vem um cliente cru, que não tem nada. Né? Você tem alguma lógica ou alguma maneira que você pensa voltado para isso? Tenho uma lógica. De novo, eu tenho um padrão, mas aí vai depender um pouco de contexto, de verba do cliente. Então, assim, eu não toco mais isso, mas quando eu vinha cliente para mim que vou botar 10 mil em tráfego no lançamento, cara, querendo ou não, você tem que botar 90% Mais em captura. É. Porque não vai nem ter verba suficiente. Parece óbvio, mas não é. Tem um raciocínio. Você tem uma verba, parece que é muito dependendo, mas é pouco para tráfego. E aonde você vai priorizar é trazer lead, né? É lógico. Exato, porque as outras você não vai ter nem verba suficiente para botar nas outras. Se você não captar lead, você não vai nem conseguir fazer um remarketing para eles, porque a base vai ser pequena. Ou seja, o 70-30 não se vale para todos os contextos. Não vale para todos os contextos. Depende muito da estratégia. Então, por exemplo, eu estou tocando um lançamento, aí na minha outra agência de coprodução, em que a gente fez uma outra estratégia, que a gente pegou por análise de dados, a gente está vendo que o público frio não estava convertendo, não estava valendo a pena. O público quente ele tinha um CAC 3 vezes mais barato que o público frio. Então, o que a gente quer saber o que a gente vai fazer? Normalmente, a gente também tinha uma separação de 50-50 quente e frio, às vezes um pouco mais quente. Falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda a verba que a gente ia colocar em público frio no próximo lançamento e vamos botar antes do lançamento para crescer a base. Vamos botar 30, 40 mil antes.
Então, nesse caso, nesse lançamento que eu estou tocando, a gente está fazendo isso, a gente fez isso, botou ali a verba. E no lançamento, a gente botou uma verba um pouco menor, só público quente. Né? Não estou falando aqui de distribuição de verba, estou falando essa é uma outra estratégia. Então, você vai separar, quando você separa para público quente, público frio, então só falando de proporções. Isso nessa aqui a gente botou todo o estratégia público de tráfego, né? O gestor de tráfego bom tem que saber pensar isso. Exato. Né? Então, assim, via de regra, assim, não é para todo mundo, mas o público quente ele tem um ROAS maior. Mas isso quer dizer o quê? Que você tem um pouco mais de folga no custo por lead do público quente. Exato. Então, é assim, uma balança, né, Rafa? Se você vai olha só para o balanceando. custo por lead de um Global, lançamento, você está cego. Porque você não sabe, você pode estar misturando orgânico e pago. Tem Você que ir tem pro que micro. separar. Você tem que ir pro micro. Você tem que cara. saber quanto você Tem pode jeito. pagar no público quente do YouTube, no público quente do Meta através de dados, quanto você pode pagar naquele anúncio. Enfim, tem que. Eu não vou ficar entrando muito nessa questão, mas tem que ir para o micro. Mas esse é o básico de tráfego para análise. Vai do macro para o micro. Antes de analisar tráfego, analisa o funil macro, vai indo para o micro, né? Acho que E aí, para lançamentos um pouco maiores, eu sigo essa regra também, ali do 70-30. Normalmente 70% em captura de lead. Dependendo da verba, pode mudar um pouquinho, né? Daquela margem que você falou, 5 para cima, 5 para baixo. Isso tem uma margenzinha, um desvio padrão, né? Que chamam. E ali eu coloco uma verba em aquecimento dos leads, com uma campanha de distribuição de conteúdo para os leads que vão se cadastrando. Estou destinando uma boa parte, e aqui é só coisas que eu estou fazendo, né? Hoje, que é, por exemplo, campanha de remarketing de CPL. Estou ao vivo, lembrei dessas paradas. Eu estou separando essa verba e jogando para API oficial, URA, para outras coisas. Que mais antes eficiência. mais eficiente. Não tem nada mais eficiente que o contato no 1 a 1. Né? Então, isso eu vejo até com um grande movimento que os players estão fazendo ali, usar bastante a API oficial do WhatsApp. Porque, no fundo, aquele tipo de coisa que a gente fazia, mas a gente não sabia muito bem porque a gente estava fazendo. Por que a gente está rodando esse anúncio de ao vivo? Exato. Tá valendo a pena? Ou quanto você está pagando o custo no CPC desse negócio? não vale a pena, mas a gente fazia porque era by the book. E aqueles anúncios onde tá a foto do expert escrito só, faltam 7 dias. Então. Faltam 7 dias do quê, tá ligado? Exato. Não tem nem a promessa do bagulho. Então, são coisas que a gente fazia no modo automático sem parar para pensar. Que agora, eu acho, pelo menos aqui na minha agência, a gente está falando, cara, tá valendo a pena ou não tá valendo a pena isso? Né? Vamos otimizar todas as etapas. Sempre, né? Sempre. Exato. E isso muda, eu acho, ao longo do tempo, né? Sempre muda. Você tem que estar Muito. sempre Total, criticando. cara. Será que vai ser assim sempre? Antigamente a gente fazia, por exemplo, na fase de vendas do lançamento, abrir o carrinho, campanha de tráfego. Tráfego. Fiz Né? sim. Fala, campanha de tráfego para página de vendas. Hoje em dia eu já faço campanha de vendas. Eu não olho se está batendo venda gerenciador. Eu vou lá na plataforma, vejo se o ROAS, se o CAC está valendo a pena. Tipo, apitou 10 vendas de gerenciador. Não, tem muita atribuição. Não quer dizer que foram 10 vendas. Na vida real foram tipo 4. Mas está valendo a pena? Se estiver valendo a pena o CAC, vai botando. Bola. Tá show E de aí, qual que é a bola. análise aí? Pelo menos o que eu faço qual que é o impacto do tráfego em vendas? Por mais que leste não está tendo atribuição, ok, mas você está impactando quantas vezes a melhor lista? Qual que é o alcance percentual? Porque aí você consegue defender que o tráfego está fazendo papel de apoio para uma venda ali em outro canal. Perfeito. Né? O que eu faço muito, né, que eu estou fazendo bastante, eu faço essa hierarquia de públicos. Em muitos clientes meus, estou falando para eles rodarem uma lista de presença no CPL1. Por quê? Porque eu sei que esse público, que é muito difícil você ficar clusterizando a base, né? Captei 100 mil leads. Tá, quem viu o CPL lá ou não? Né? Então, até para o próprio comercial poder atuar com mais assertividade. Então, quando a gente faz uma lista de presença, e aí, lógico, entrega alguma coisinha no CPL1, eu tenho uma base disso, no exemplo de 100 mil leads, 13 mil pessoas marcaram presença. Eu sei que 13 mil pessoas estavam no CPL1 e viram o CPL1 até o final. Essa é a minha lista. É isso. Exato. Essa é a lista. Eu sei que estava e foi até o final do CPL1. Então, está aquecido. Exato. Né? Às vezes você quer fazer do 2, do 3, normalmente eu faço só do CPL1 para poder clusterizar e separar o joio do trigo. Tenho minha lista de leads que eu vou atacar, mas eu tenho um super quente. Aí depois tem o grupo VIP, né? Tem algumas outras estratégias que dá para atacar. Super quente. É legal as nomenclaturas, né, mano? O super lookalike, Super super fã. Tem isso. Cara, ô Demetrios, eu acho que a gente tá chegando na hora daquela pergunta, cara. Pergunta. da Eu tô pergunta curioso, final, desde cara. o começo essa pergunta. Qual aí. será que é a pergunta? A gente vai Qual que é a chegando aqui pergunta? com... Inclusive, deixa aqui, ó.
Qual pergunta você faria para o Rafa? Ele falou que vai responder lá no Instagram do Tráfego Cast. Vou responder. Boa. Vou responder as 5 melhores, se tiver. Aí sim, hein? Tá Pode bom. deixar nos comentários aqui que o Rafa responde lá. Vamos para a pergunta final, Rafa. Eu e o Demetrios, a gente começou a fazer pergunta final. A gente esqueceu qual era a pergunta final. Aí agora a gente tá refazendo. Mas vamos lá. Cara, hoje, se você, Rafa, tá começando hoje com tráfego, o que você faria, cara? Pergunta boa, hein? Oi, valeu, Com o Demetrios. conhecimento boa. que você tem, com a experiência que você tem. O que você faria começando Como hoje? se fosse seu filho, assim, ó. Começa desse jeito, eu quero o melhor para você. Assim, a minha resposta vai ser enviesada no meu contexto. Né? Então, assim, eu vou ter que pegar um pouco da minha experiência, mas o que eu acredito que seria o melhor caminho? É ir para um dono de agência, né? Pessoas que querem empreender. Cara, vai trabalhar numa empresa. Eu vou falar um pouco, vai estar enviesado porque foi o caminho que eu fiz. Mas parece que não é tão necessário hoje. Vou empreender. Mas, cara, você entrar numa empresa e olhar como funciona uma empresa bem estruturada, uma empresa boa, com processos, como é que funciona a hierarquia, como é que funciona a gestão. Cara, era aprendizado a toda hora. E aí tem que ir com cabeça de aprendizado, né? Não vai ali querendo ser só mais um emprego ali para fazer dinheiro. Cara, a quantidade de conhecimento que você vai adquirir não está escrito. Eu aprendia com o meu chefe que sentava na minha frente, ele era diretor, ele fazia reunião, então eu via como ele falava com as outras pessoas. Eu via postura, comportamento, reuniões presenciais. E se a empresa é boa, por exemplo, eu tive muita sorte da Empíricos, porque os meus peers, né, meus amigos, meus colegas eram demais. A área era muito boa, os meus chefes eram muito bons. Então, assim, quem for procurar empresa, cara, o chefe, né, o seu líder, né, o que chamam de líder, cara, é muito importante. Eu aprendi demais, eu tive mais de um, mas cada um eu peguei alguma coisa que eu coloco na cultura da minha empresa. Então, eu fui moldado pelo que eu aprendi no mercado de trabalho quando eu fiquei ali mais de 2 anos. Foram 2 anos e meio na Empíricos e na Vitro. Cara, aprendi demais com meus chefes. Eu peguei tudo que é bom e botei na minha empresa. Tudo que eu via que não era ruim, que eu não curtia tanto, tirei fora. Então, eu não comecei do zero. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vai ali, trabalha no mundo corporativo, numa empresa boa. Quando for abrir a sua empresa, faz uma transição. Eu não faria uma transição jogar o chapéu e buscar, maluca, porque vai te dar muita pressão. É muita pressão de tipo, cara, tô sem receita. E aí, as contas vão chegando, tô sem receita, e você pode tomar a decisão errada. Então, faria com calma a transição. Depois que eu conseguir pegar o primeiro cliente, eu já tentaria começar estruturado. De alguma forma, não é tão fácil. Eu sei como é que é, porque eu passei por isso. Eu comecei desestruturado. Eu entrei no meio do caos, fui crescendo assim, mas fui crescendo. Tenta estruturar um processo seletivo, tenta saber quem você vai trazer. Os primeiros funcionários são muito importantes, que eles vão estar fechados com você, eles vão estar juntos. Tenta começar com um sócio. Então, eu estou juntando tudo que eu fui falando. Tenta começar com um sócio que ele vai te apoiar. Se você conseguir um sócio de confiança e com habilidade comportamental, é melhor. Então, isso é muito bom. 2, saiba onde está se metendo, sabe que é um caminho de risco, não é um caminho fácil, vai ter preocupações e tudo mais, então saiba onde você está se metendo de alguma forma. 3, busque ter um relacionamento bom para buscar essa rede de parcerias, networking e indicação. Foi assim que eu cresci. Por quê? Porque se você for para um outro caminho, tem o caminho da produção de conteúdo, também é super válido. Né? Mas aí você fica à mercê dela de ficar postando conteúdo, eu acho super legal. E, cara, tenta evoluir em aspectos comportamentais. Eu ainda estou até hoje, eu acho que vou ficar a minha vida inteira estudando gestão, Evolução pessoas. Contínua, cara. Evolução contínua. Mas eu não olho mais para trás. Não seja um babaca com as pessoas. Não seja um babaca, seja gente boa. Né? Então, cara, eu acho que é tudo isso. E começando com o CLT, né, você está plantando ali, né? Tem o princípio que você vai colher lá na frente. Eu falei muito isso para o Igor, já falei muito para a galera. Aqui você está aprendendo, você tenha paciência. Vai chegar o momento que você vai colher todo esse aprendizado, sabe? Eu acho que isso é muito verdade e é até perigoso nas gerações mais novas. Né? Então, digo, cara, a galera quer tudo para ontem. Tipo, não entende que é um processo. Cara, acha que
ainda mais pelas promessas que a gente vê no mercado, vou abrir minha agência e vou estar estourando. Né? Vou estar ali, com um faturamento de 15, 20 mil por mês, de maneira consistente. Não é assim que funciona. Coloca CEO lá no Instagram. Não é assim que funciona. Então, por isso que é saber aonde você está pisando. Que não é um caminho fácil, mas é um caminho muito bom para quem quer seguir. Depois desse super conselho do Rafa aí, a gente começa... Meio motivacional. Né? Total. Coach Rafa aí vai começar suas palestras em Alphaville em breve. Inclusive, né? Exato. Cara, primeiro já te agradecer, Rafa. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição, por vir conversar e agregar muito pra gente. Você é um cara nota 1000, né? Você é muito bom também no que você faz. Já fala pra galera, qual que é seu Instagram pra galera te seguir, ou o Instagram da sua empresa, não sei aonde. Quem quiser te contratar. Aonde que a galera encontra o Rafa? Cara, isso é uma das coisas que eu tô até pecando, que eu sou meio low profile, eu não sou tão ativo, mas eu vou melhorar quanto a isso. Mas o meu Instagram é @RafaelMarkovits, tá? Então, ali vai ter alguns conteúdos mais vida pessoal ainda, né? Não tô tão nessa produção massiva. Mas já agradecendo, então, Rodrigão, você, o Demetrios, acho que, cara, foi uma boa primeira vez. Fica na memória, primeira vez a gente nunca esquece. Foi uma puta honra, eu espero ter agregado, ter ajudado para a audiência. Eu não vejo muito esse papo que vocês falam, tipo, por as trincheiras mesmo, né? Como é que é a vida real, não é papo de guru. Então, falar as verdades mesmo, as verdades difíceis. Eu acho que é um puta trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que tem que continuar, enfim, crescer muito. E desejo todo sucesso para o Tráfego Cast. E é isso, vamos para cima. Boa, obrigado aí pela presença. Valeu, Demetrios, meu amigo. Valeu, Rodrigão. Mais um, hein? Se inscreve aí, deixa o comentário, deixa a pergunta para o Rafa para ele responder lá no Instagram do Tráfego Cast. Segue a gente, se inscreve no YouTube. E é isso. Beleza? Numa próxima. Valeu, galera. Obrigado. Falou. Valeu.